Nesse vídeo, a gente vai analisar as práticas de teste do projeto Hollow, um projeto open source da Netflix. A ideia é entender como é que é escrito os testes de unidade, testes de integração. Obviamente que a gente não vai passar por toda a bateria de testes, mas a ideia, como vem sendo nesses vídeos que a gente analisa código de projetos open source, é você comparar as práticas que você tem seguido dentro do seu contexto com as práticas de projeto open source de empresas, né, ou de pessoas que aí, né, tem bastante relevância dentro da comunidade de software, beleza? Então vamos lá. Mas antes de começar tudo, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Alberto e junto com Maurício Anish e Rafael Ponte eu mantenho o ecossistema Dev Mais Eficiente, que é composto pelo nosso canal aqui no YouTube e por dois treinamentos que nós temos. O primeiro é a Jornada Dev Mais Eficiente, cujo foco é fazer com que você seja capaz, cada vez mais capaz, de entregar software que de fato gera valor com o máximo de qualidade e eficiência. E o segundo é a nossa especialização em engenharia de IA, que é uma parceria com Daniel Romero, cuja ideia é habilitar você para entregar software de excelência e, com olhar super crítico, integrar esse software, geralmente com LLMs, analisando tudo que é necessário para, de fato, de novo, maximizar a geração de valor para o seu cliente. Beleza? Era isso, vamos para o código aqui. Na verdade, antes de entrar no código, deixa eu só te apresentar o projeto que a gente vai analisar. Então, aqui é o projeto Hollow. Ele não é um projeto que eu acho que é ultra mega famoso, eu conheci através de Hugo, que trabalha na Netflix e que já gravou live com a gente dentro do canal Dev Mais Eficiente, né? Ele gravou uma live sobre concorrência e tudo mais, eu vou deixar o link aqui. E a ideia, na descrição aqui desse projeto, né, é que eles criaram isso para facilitar a transferência de dado ultra mega rápido entre sistemas e tudo mais, e que com volume gigante. Então, quando você entra aqui, né, ele explica que pessoas engenheiras de software geralmente encontram problemas que necessitam, né, da disseminação de pequenos ou moderados lotes de dados aqui. Geralmente, para resolver esse problema, a galera utiliza banco de dados, né? Então tem aqui, né? To solve these problems, we often send the data to the RDBMS ou algum NoSQL ou algo do gênero. Aqui embaixo ele fala que escalar cada uma dessas soluções apresenta desafios diferentes. Então ele explica aqui um pouco, né, dos desafios que existem para você usar banco de dados relacional, não apenas relacional, ou algum mecanismo de cache, como um cluster de Memcache ou algo do gênero. No final ele resume aqui, né, que o tamanho do dado é limitado pelo sua memória disponível, que você precisa eventualmente fazer o download de novo, né, cada vez que algum dos dados é atualizado, e que atualizar o dataset pode requerer aí, né, um uso significativo de CPU, pode impactar no uso de GC e tudo mais. E aí eles propõem aqui a solução, que é o Netflix Hollow, que é uma library Java, beleza? Particularmente, antes de eu falar de novo, eu nunca tinha ouvido, mas eu acho que é um projeto diferente, de um domínio que particularmente eu não domino, né? Obviamente, ali, mas eu achei que era um ótimo caso para a gente falar sobre testes, porque analisar os testes automatizados, integrados de um lugar, não exige de você, ou não deveria pelo menos, exigir de você conhecer profundamente o negócio. Se você quiser analisar a qualidade dos testes, basta você bater o olho no código, analisar as construções do código, sem necessariamente olhar, né, entender o domínio daquilo, bater o olho nos testes e você tentar fazer, né, a relação ali, ainda mais com esses agentes de IA que a gente utiliza hoje, né, na nossa IDE, terminal e tudo mais. Então, o que foi que eu fiz? Primeira coisa foi, eu vim aqui no terminal, né, eu baixei o projeto, aí na época eu uso muito o Cloud Code, tava dando pau, eu baixei a última versão do Codex da OpenAI, então eu baixei o Hollow, né, instalei a última versão do Codex, eu já tinha, se eu não me engano, pedi para atualizar, e eu pedi para ele navegar no repositório e me listar 10 testes, 5 de unidade, 5 mais integrados. Ele me listou aqui, né, 5 aqui, 5 aqui. Eu peguei uns 4 daqui de cima, ou talvez tenha pego 5, e peguei os 2 primeiros integrados aqui, né? Para mostrar um pouco das práticas. E de novo, na minha opinião, né, já adiantando, não é que tem algo, ou, ó meu Deus, uma parada que a Netflix está usando aqui, né? Que eu nunca ouvi falar, ou que a gente nunca ouviu falar, uma prática de teste ultra mega blaster e tal, né? Nada do que eu vou te mostrar aqui você já não teria encontrado se tivesse feito, por exemplo, né, os nossos cursos de testes dentro da jornada Dev Mais Eficiente. Como eu digo várias vezes, o cenário de teste de software é um cenário que está muito bem estabelecido, com práticas muito bem estabelecidas, que a indústria considera, né, que gera confiabilidade interessante. É muito sobre ir estressando isso para ver se encontra novas formas ali, né, de deixar o teste gerando ainda mais confiabilidade.
mas uma revolução de como fazer, pelo menos. Faz tempo que eu não vejo uma coisa que eu olho assim e falo, ó, caramba, isso daqui, né, desse jeito. Indo para o código, e é legal aqui, né, só mais um exemplo do uso do Codex, que ele explica um pouco, né, da semântica. Então lembra disso, né, chegou numa base de código nova, pelo amor de Jesus Cristo, não me vai querer entender a base de código nova sem usar um agente para te auxiliar no processo de entendimento, sem usar um agente para ser uma primeira camada de validação do seu entendimento, por aí vai. Vamos aqui no código então, né? Tô aqui no código agora, beleza? Tô nessa primeira classe aqui, né? Que é o Search Util Test. Na verdade, eu vou começar por essa daqui, que essa daqui eu esqueci de botar o comentário. Então tem essa daqui, ó, que chama Hollow Record JSON Stringfier Test. Então é uma classe, né, que vai testar o processo de stringificação de um recorde dentro da infraestrutura do Hollow aí, né, provavelmente de como que ele trafega o dado entre as instâncias que querem, né, ter aquele dado na versão mais atualizada possível. Então, acho que a primeira coisa, eu já mostrei isso no outro vídeo que eu gravei sobre testes no Spring. De novo, né, tá fazendo parte dessa série que a gente explora códigos open source para mostrar práticas que eventualmente você vai querer utilizar. Tem aqui, ó, esforço grande nos assets, padrão. Então você tem aqui uma string que é o test stringify type with string. Ele bota aqui, né, que o string type should be printed correctly, é a mensagem. E aí ele vem aqui, ó, mensagem, aí ele passa aqui a mensagem que tem que ser lançada no assert, né? Passa aqui o valor que tem que ser retornado e ele tem aqui uma função de auxílio, né, que chama stringify type. Você passa um tipo para deixar bonitinho, se é expandido ou não, e o tipo que a string em si que você quer gerar, e aí ele vai verificar, né, se a saída é essa, beleza? Então, o que eu quero mostrar aqui? Que existe recorrentemente nesse projeto, né, por exemplo, nesse teste aqui, né? Percebe que tem um esforço grande no assert. Não é fácil escrever esse assert, né? Aqui, ó, percebe que é um puta saco. Tem que, sei lá se ele gerou isso aqui, mano. Eu não sei não lembro, não vi aqui quando foi escrito esse código. Não sei se escreveu manual, se pediu para IA gerar ou algo do gênero. Hoje em dia é muito comum, principalmente em teste, né? Pedir pro agente escrever a primeira versão do teste para você e tal. Mas tem esse esforço no assert. Eu acho que é uma coisa importante para te mostrar. Então percebe que tem aqui, né, a string, e aí você tem os asserts e tudo mais. Outra coisa que é interessante aqui é o uso da classe abstrata aqui, né? Abstract Hollow Record Stringfier Test. Então, se você for olhar aqui, a classe abstrata, nesse uso aqui, ela não é a classe abstrata, a utilização, na minha opinião pelo menos, né? Não segue aquela semântica que estou criando aqui, né, uma classe abstrata para facilitar o uso de polimorfismo em algum outro ponto do meu sistema, né? Porque a classe filha é uma coisa aí, é uma da classe mãe e tudo mais. Não, foi criada aqui uma classe abstrata para prover infraestrutura para você fazer o seu teste. Maurício Enishi fala bastante sobre isso, né? Quando seu projeto ganha escala, ganha complexidade, você precisa investir tempo criando infraestrutura para facilitar a escrita dos testes, porque afinal de contas você vai investir tempo naquela escrita, o seu teste vai ser cada vez mais complexo, e se você tiver que lidar, além da complexidade do código de produção, também com a complexidade extra do código de teste, né? Vamos chamar de complexidade acidental aqui, né? Aquela que você não previu, obviamente, mas a coisa foi acontecendo, porque tudo foi ficando mais emaranhado, você aumenta a chance de diminuir a confiabilidade do seu teste, porque você vai gastar mais esforço, né, cognitivo mesmo, você vai ter que pensar mais para escrever um teste, e logicamente se você tem que pensar muito sobre alguma coisa, a chance de você deixar uma coisa de fora é maior. É meio lógico isso daí, beleza? Então, acho que isso é legal, né? E aí você vai ver, aqui é um teste de unidade, então já é comum ter ausência de matchers, né? Então, quero verificar se qualquer string foi passada aqui ou algo do gênero. Mas você vai ver, né, em todos os testes que eu vou mostrar para você, a completa ausência de matchers. Por quê? Antes de qualquer coisa, o seu teste deveria aumentar a confiabilidade do software. Na nossa visão aqui, isso vem antes de tudo. Ah, mas o teste deveria me gerar confiança para a equipe para realizar modificações. Se o teste não for confiável, que confiança que ele está gerando? Se você não de fato confia que aquele teste representa, né, quando ele passa, ele de fato te dá uma segurança que aquilo tende a funcionar bem, né, no contexto de execução ali de produção ou algo do gênero, que confiança que ele está passando? Né? Na verdade, é uma confiança falso positiva, né? Você acha que está confiante, você está verde o seu teste, mas na verdade ele está te dizendo pouca coisa, logo sua bateria perde um pouco de utilidade, perde um pouco de valor. Sempre falo, né, muito cuidado com qualquer uso de qualquer tipo de construção que você não utilize os dados reais
os objetos, né, as construções reais que vão ser utilizadas em produção. Óbvio que de vez em quando você encontra barreiras de tempo de execução, como se integrar de infraestrutura complexa para subir, como se integrar com sistemas externos, subir um banco de dados com dados reais de produção para você conseguir simular as coisas. Então você lida com os limites, mas você não... Eu gosto sempre de lembrar, né, que a gente não utiliza o banco de dados em produção com milhões e milhões de registros, uma cópia disso para ficar fazendo teste o tempo inteiro, não é porque é ruim, é porque de vez em quando vai inviabilizar a execução do seu teste quando você pensa em escala, e aí você lida com isso, beleza? É mais cara de restrição do que de boa prática. Então aqui, né, quis mostrar essa daqui, vou pegar uma próxima aqui, né, Object Intern Pool Test. Aqui é a classe do Hollow, que ele tenta, né, reutilizar aí valores que foram passados inicialmente, eu imagino que aqui, né, para fazer uma gestão melhor de memória e tudo mais. Então, ele dá aqui um exemplo, né, de testar o inteiro. 2 inteiros aqui, né, 130, 130. Aqui ele está criando como tipo integer. Então, se eu não me engano, aqui, né, um syntax sugar que tem no Java, se eu não me engano, esse código é equivalente a isso daqui, ó. Ou a algo, não sei se é new integer, né, ou talvez seja, deixa eu ver aqui. É que ele fala, né, unnecessary boxing, porque ele faz o box automático. Deixa eu ver se tem aqui um outro método que ele chama para ver. Integer.valueOf. Ele poderia usar esse daqui, né? Tal. Percebe que o valueOf, ele já tenta trabalhar com o cache aqui do integer. Mas eu lembro que existe um range de valores que são cacheáveis dentro do integer aqui. E eu confesso que eu não me lembro aqui agora para te falar. Mas assim, o meu chute, se eu rodar esse teste desse jeito, instanciando 2 vezes, deveria dar bom. Porque ele faz aqui o quê? Ó? Write and get ordinal para 1 e pega para o 2. E supostamente agora o valor de 1 e 2 deveria ser igual. Ele chama aqui esse prepare for read no meio, tenta pegar aqui o valor, né? Que vai recuperar um valor aqui, internal pool get, aqui é write and get, aqui é o get, né? Aí ele vai verificar se o int 1 é igual ao 2 e se o que ele pegou aqui é igual ao 130. Bom, vou testar. Olha lá. Passou o teste. Beleza? Então aqui é justamente, né, para aplicar essa ideia de fazer cache aí dos valores. Eu imagino que para ter algum tipo de gestão interessante aqui de memória. Eu não sei se eu vou falar mais do que deveria, né, mas eu vou me arriscar aqui. Mas eu imagino que essa daqui é a implementação daquele design pattern que chama flyweight, que é o mesmo que a classe string, por exemplo, implementa, né? Ou quando você faz o integer valueOf, que é como você reutiliza ali as instâncias completas ou parte dos textos que você dá, das referências de memória que você já construiu para você fazer uma boa gestão de memória. Beleza? Mas, de novo, né? A parte mais importante aqui. Acerte. Aqui está usando objetos reais para fazer, né? Nem faria sentido. Eu quero saber se o funcionamento do método está funcionando. Eu vou usar, obviamente, o método de verdade. Percebe que acerte. E olha aqui, né? Ele faz o setup aqui. Beleza? E faz o acerte. Faz um novo setup e faz o acerte. E de novo, e por que ele fez isso? Ele poderia, talvez, splitar em 2 testes diferentes. Não sei exatamente por que ele não dividiu. Mas uma vez que ele não foi dividido, você deixa o setup perto da asserção para tentar facilitar a leitura, né? Aqui, de novo, essa ideia de coesão, de deixar perto coisas que fazem sentido ficar perto. Agora, porque ele não dividiu o teste, eu confesso que eu não saquei. Mas se você olhar aqui, ó, de novo esforço nos acertes, de novo ausência de matches. Uma coisa interessante que o código aqui, né, explora os caminhos. Lembra que isso daqui é básico, beleza? Ah, detalhe interessante, né? Só para deixar registrado aqui. Um código do Netflix, beleza? Uma empresa renomada, né? Referência e tal. Que recebe aqui um objeto como argumento. E nesse momento ele só suporta, né? Os valores aqui, ditos primitivos ou suas versões complexas dentro da linguagem, né? Float, double, integer, long, aqui string, boolean, beleza? E não tá fazendo um if-else aqui, né, para executar uma lógica. Logo, se você pedir para o LLM ou para uma pessoa falar esse if-else aí, né, ele poderia, por exemplo, ter uma interface, que é a execução que define ali, né, um método para executar a parada. Aí você poderia ter o float interno não sei o quê, o double interno não sei o quê, em função da classe do objeto que chega como argumento, eu recupero, né, a estratégia aí na implementação
que eu preciso, e aí eu já deixo o meu código extensível, caso eu queira lidar, né, com novos tipos e por aí vai. Poderia fazer, mas não fez, porque quem escreveu esse código provavelmente entende que o conjunto de tipos que quer lidar é esse, então deixou aqui o código direto. Só que aí no final tem esse else aqui, né, que é, pô, se chegou uma classe que eu não suporto, né, que eu não consigo fazer cast e tal, é para lançar um illegal argument. E se a gente for ver o código, aqui, não tem. Pelo menos eu não encontrei nesse teste, aqui nesses testes, eu não encontrei o teste para a exception aqui. Logo, ele não exauriu, né? Pelo menos até onde eu entendi, todas as possibilidades. Eu acho que aí é uma prática que deveria seguir, né? Você vai sempre passar por todos os caminhos, você vai explorar ali, né? Pelo menos N combinações para, de fato, exercitar o seu código. Mas beleza, tira esse daqui. Aí aqui, mais uma classe que foi sugerida ali pelo Codex, né, o diff equal ordinal map test. Aqui uma coisa que eu parei para, de novo, né, bastante assert, padrão. Então, assim, o que é que você pode levar já desse vídeo aqui, né? Uma coisa que é importante que você pode levar e pronto aqui desse vídeo. Não economize nos asserts. A asserção é a checagem do estado pós-execução do seu código. É muito importante. A asserção tem um peso muito grande na verificação de confiabilidade, né? É que as ferramentas que nós temos hoje em dia olham muito para a cobertura de linhas. E como é de praxe, qualquer avaliação feita baseada em uma única medição é uma avaliação pobre que tende a gerar o que a gente chama de incentivo perverso. Se vão me avaliar pelo número de linhas que eu cubro, eu vou cobrir o máximo de linhas. Você pode escrever teste que cobre um monte de linha, mas você não cobre possíveis combinações, você não faz bons asserts e por aí vai. Inclusive, você pode fazer um teste que não tem nenhum assert. Obviamente que os linters e tal podem pegar. Beleza? Mas lembra disso, né? Asserção deveria ser um dos itens medidos na qualidade da sua bateria de testes. Então eu vim aqui, né? Tem aqui um monte de asserção, mas aqui também, né? Tem um pouquinho de infraestrutura, né? Bem localizada, beleza? Mas tem aqui esse método privado que é o assert match iterator, para que possa ser feito, né? Asserções aqui com vários valores e tudo mais. Mas olha isso, né? Teste com múltiplos asserts aqui, né? E esse daqui, teste to identity ordinals. Um monte de assert, beleza? Aí não é má prática escrever um monte de assert? Não é má prática. Um monte de assert pode dizer que o meu código está fazendo mais do que ele deveria fazer? Talvez sim, se não existir coesão entre as asserções, né? Você está fazendo assert de um monte de coisa diferente, pode ser um sinal que você está fazendo mais coisa do que você deveria aquele código. Mas é só porque você está fazendo mais coisa do que deveria que você vai apagar o assert? Óbvio que não, beleza? Você deixa lá e seu código tem uma dívida para você eventualmente algum dia resolver, caso você queira. Aqui é mais um caso de teste de unidade, né? Tem aqui esse JSON Array Chunker, que ele... Você passa aqui um vetor, beleza? Então percebe aqui, né? Tem um vetor, tem um objeto dentro, tem uma chave que chama F1 com value 2, uma chave que chama F2 aqui com um outro valor, aí ele fecha aqui, se eu não me engano, a estrutura em algum lugar, né? Aqui, ó, e começa uma outra construção. É isso? Eu acho que é isso, né? Porque só tem uma vírgula aqui. Então é um JSON Array, inclusive, de que cada objeto, né, segue estruturas diferentes aí e tudo mais, enfim. Então, deixa eu aumentar aqui. Aqui tem uma classe legal de infraestrutura, né, que ele permite que parte da execução seja feita de maneira assíncrona. Então tem esse simultaneous executor aqui, que é um thread pool executor que ele passa para a classe dele aqui, né, o JSON Array Chunker, beleza? O JSON Array Chunker é a classe sendo exercitada. E ele passa aqui no construtor, recebe um executor, qualquer executor. Então, ao invés de passar um mock qualquer de executor, passa uma implementação de infraestrutura que vai fazer a parada ali. E ele exercita. Só que eu achei que faltou exercitar mais coisas. Então, por exemplo, não exercitou, né, o array com um objeto só. Não exercitou o array vazio. E, inclusive eu acho que é só para... Porque se ele passa o array vazio, ele retorna nulo. E eu acho que era um teste minimamente importante. Ali, né, quando você pensa em boundary test, quando você quer exercitar, né, os limites e tudo mais, provavelmente num loop ou algo do gênero, né? Se a gente vier aqui no next chunk, tem um while aqui, né? Se não tem próximo segmento, retorna null. Se eu não me engano, o meu chute aqui não está exercitado esse if aqui da parada, beleza? Mas dito isso, vamos pro próximo. Esse daqui é um teste bem integrado agora. É algum
acompanhamento, né, de modificação de estado do Hollow e tudo mais. Então percebe que aqui, né, cria aqui os primeiros estados, cria um tal de patcher aqui, pede para inicializar, cria aqui uma variável, né, um output stream que ele vai chamar de delta, ele escreve nesse delta aqui, né, cria aqui um delta reversível, escreve no delta reversível, pede para fazer uma transição, pega um delta 2, não sei o que, para aqui no final fazer 2 asserções, 3 asserções, 5 asserções, explicando com um comentário a asserção, beleza? O que isso daqui me diz? Primeiro, que o teste está integrado e não tem matcher nenhum. Por que não tem matcher? Para ficar mais próximo da realidade, né? De novo, por que você escreve o teste? Para aumentar a confiabilidade da execução do seu sistema. Percebe que dá trabalho mesmo escrever o teste integrado. E olha que o próximo que eu vou mostrar, né, tem bastante esforço de infraestrutura. Esse daqui, o código veio aqui mesmo, beleza? Só que ser confiável é mais importante do que ser fácil de escrever o teste ou qualquer coisa. Então, primeiro, o teste tem que ser confiável. Caramba, a confiabilidade pode estar sendo impactada pela dificuldade de escrever. O que é que eu posso fazer para facilitar a escrita desse teste? E aí a coisa continua, beleza? Então aqui, ó, muito tempo investido para fazer o setup. Puta, que saco fazer isso. É exato, exato, né? Se não tivesse uma parte chata, não era trabalho, beleza? Um outro exemplo aqui, ó, Hollow History UI Test. Esse daqui é muito legal, porque mostra muito isso, ó. Tem 4 classes aqui, né, sendo referenciadas, que foram criadas para facilitar o teste. Aí aqui tem um construtor, né, que vai instanciar um test blob retriever e vai criar um delta chain, não sei o que lá. E aí tem aqui, né, um teste follow consumer.builder para criar, né, aqui o que vai ser testado para criar esse daqui, ó, o test follow consumer. Então tem um teste follow consumer lá dentro, tem um builder para facilitar. Então percebe que aqui foi bastante investimento de tempo para criar infraestrutura para executar esse teste super integrado. E de novo, e aqui é um super integrado que, se eu não me engano, constrói um monte de objeto em memória, mas roda rápido. Aqui, né, se eu não me engano, eu testei rodar isso daqui. Vou botar de novo para rodar aqui, ó. Boa, rodou, né? Se você olhar aqui, ele rodou, tá dizendo aqui que rodou em 2 segundos depois que subiu tudo, né? Mas o tempo total, se eu não me engano, deu 9 segundos aqui. Então, né, uma coisa importante, 9 segundos é rápido ou devagar? Vai depender de quantos testes você tem para executar, de como você executa o teste, né? Rápido ou devagar é uma avaliação. Então lembra que avaliação tem contexto, medida é fria. Quanto tempo demorou para rodar? 9 segundos. É rápido ou devagar? Então, como é que eu sei se é rápido ou devagar? Como é que eu instruo isso com a minha equipe? A sua equipe pode ter um direcional. Olha, você não deveria escrever nenhum teste que rode em mais de 10 segundos. Se você tem, sei lá, 1.000 testes, 10.000 testes, sei lá quantos milhares de testes, talvez isso passe a ser meio tenso. Aí você vai mexendo nisso. Faz parte do jogo. Mas, basicamente, era isso que eu queria compartilhar aqui com você. Eu acho que é um exercício muito interessante você analisar código alheio, código de projetos open source, que não são necessariamente esses códigos mais corporativos. Eu acho que te dá, né, uma bagagem, uma capacidade de ler código legado, por assim dizer, que te facilita muito quando você entra no ambiente mais corporativo, de produção e tudo mais da empresa que você trabalha, ou algo assim, tá bom? Mas era isso. Se você tem um comentário, se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou e tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder para você. Beleza? Era isso. Até a próxima.